Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Fernanda, espero aí que deixe um like. E também, galera, eu vou falar que eu vendo também pão de mel e faço vídeos no YouTube. Se vocês puderem ir deixando o like todos os dias, acompanhando as notícias que eu falo. Beleza, galera? Bora lá. Rio e Niterói decretam medidas rígidas de isolamento social. O comércio não essencial será fechado. Os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, decidiram decretar medidas rígidas de isolamento social, como o fechamento do comércio não essencial, e o anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, durante a entrevista coletiva conjunta em Niterói. As medidas vão vigorar de 26 de março até 4 de abril, quando serão revistas, podendo ser suspensas ou mantidas. Haverá atendimento presencial apenas de serviços essenciais, teletrabalho para funcionários públicos, permanecerão fechadas creches, escolas, universidades, curso de idiomas ou autoescolas. Será proibida a permanência em vias públicas entre as 23 horas e as 5. Ficam fechados para atendimento presencial museus, bibliotecas, bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques. As lanchonetes, restaurantes e bares poderão funcionar com entregas a domicílio, test drive e retiradas. Poderão funcionar comércio de alimentos, bebidas, supermercados, açougues, padarias, assim como bancos, lotéricas, comércios atacadistas, feiras livres, postos de combustíveis e revenda de gás, mecânicas, lojas de autopeças, hotelaria, transporte de passageiros, indústrias, call centers e funerárias. Entre outros segmentos essenciais, as praias permanecem fechadas para banho ou permanência na areia, sendo tolerada apenas a prática de exercícios individuais. O prefeito de Niterói explicou que o objetivo foi tomar medidas integradas, como Rio, cidade que recebe diariamente um grande contingente de trabalhadores niteroienses. Procurei o prefeito Eduardo Paes porque Niterói já ia tomar medidas de restrições e achei importante que fizéssemos isso de uma forma integrada. Nossas cidades não são ilhas, sofrem de falta de ação das cidades vizinhas, que geram sobrecargas na nossa rede hospitalar. Estamos vivendo um momento mais crítico da trajetória da pandemia. Nos preocupa demais, as coisas estão acontecendo muito rápido, disse Grael. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou que as medidas não são agradáveis, principalmente no ponto de vista econômico, mas extremamente necessárias para garantir a vida. Ele negou que tenha se atrasado no decreto das medidas. Nenhum de nós toma as decisões hoje, felizes, mas porque necessidade, entendemos os aspectos econômicos, mas ouvimos a ciência. Ninguém aqui é alarmista, deixa de ser, preocupar com problemas sociais, mas entendemos que o fundamental é a preservação de vidas. A gente fez tudo para não tomar essas medidas, mas elas são necessárias. É preciso que as pessoas entendam que este processo é inevitável. Nós estamos tomando as medidas no tempo certo, disse Paes. Os decretos serão publicados nos respectivos diários oficiais dos municípios de Niterói e do Rio, como o detalhamento das medidas com a Agência Brasil. Não poderão funcionar lojas de comércio não essencial, shopping, bares, lanchonetes, restaurantes. Só pode funcionar
no esquema drive ou entrega boates, danceterias, museus, galerias, bibliotecas, salão de cabeleireiros, clubes, quiosque, parque de diversão, escolas, universidades, creches, cirurgias e procedimento eletivo em unidade da rede pública, eventos esportivos, incluindo jogos de futebol, permanência nas praias segue proibidas, atividades físicas individuais permitidas, estabelecimento de ensino de esporte, música, arte, cultura, curso de idiomas, cursos livres, preparatórios e profissionalizantes presenciais, centro de treinamento e formação de condutores poderão funcionar com restrições, bancas de jornais sendo proibidas, a venda de bebidas alcoólicas, supermercado, farmácia, atividade física individuais em parques e praias, transporte, comércio atacadista, pet shop, lojas de material de construção, locação de cursos, serviços funerários, bancos, serviços médicos, mecânica e loja de autopeças, hotelaria como serviço de alimentação restrito às hóspedes, igrejas, postos de combustíveis, feiras livres, serviço de telecomunicações, teleatendimento e call center. Marco Aurélio é escolhido relator de ação de Bolsonaro contra o isolamento social. Decretos foram editados pelos governos do DF, Bahia e Rio Grande do Sul. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, STF, foi escolhido nesta segunda 22, relator da ação direta de inconstitucionalidade, na qual o presidente Jair Bolsonaro contesta decretos da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, que restringe a circulação de pessoas para conter o avanço da Covid-19. O sorteio foi feito de forma eletrônica, como base no histórico de processos recebido pelos ministros. Na ação protocolada na semana passada, o presidente pede que um decreto do DF, um da Bahia e 2 do Rio Grande do Sul sejam declarados desproporcionais e derrubados por liminar, decisão provisória, a fim de assegurar os valores sociais da livre iniciativa e a liberdade de locomoção. Bolsonaro pede que o Supremo declare que, mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas, possibilitando a subsistência pessoal familiar com a Agência Brasil. Paes ironiza a postura branda do governador no combate à pandemia de Covid-19. Castro Folia. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, externou na tarde desta segunda-feira 22 uma insatisfação que vinha alimentando nos últimos dias contra o governador em exercício Cláudio Castro, PCC, ao compartilhar no Twitter uma matéria jornalística na qual Castro afirma que municípios ficarão proibidos de fechar bares e restaurantes durante o superferiado. Paes foi irônico e alegou que ele não entendeu o objetivo das medidas de isolamento para o combate à Covid-19. Castro Folia, a micareta do governador. Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas.
O Estado determinou que vai adotar um feriado de 10 dias, a partir da próxima sexta-feira, 26. No entanto, Castro não quer novas restrições de circulação. Esses decretos foi definido após a reunião nesta manhã com os respectivos comitês científicos municipais. O governador, por outro lado, afirmou à TV Globo que os executivos locais ficaram proibidos de fechar bares e restaurantes e ameaçou ir à justiça caso façam. A ideia de antecipar feriados, portanto, poderia acabar sendo um tiro no pé, já que as pessoas poderiam se aglomerar nos bares e viajar para locais do estado em que as praias não estão fechadas, como é o caso da região dos lagos. A discordância entre Castro e Paes já vinha crescendo nos últimos dias. Em reunião neste domingo, eles chegaram a conversar em tom ríspido, dada a dificuldade de se buscar um consenso. Em entrevista ao Estadão, publicado na última sexta-feira, Castro deu sinais claros de que está alinhando com o bolsonarismo. Ele tenta se equilibrar entre um discurso de que segue a técnica e a lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, crítico ferrenho das medidas de isolamento com a agência Estado. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 4,71% este ano. Estimativa é que as taxas Selic fiquem em 5% ao ano, diz BC. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA. A inflação oficial do país desde ano subiu de 4,60% para 4,71%. É a décima primeira semana consecutiva de aumento. A estimativa, no boletim Focus desta segunda 22, pesquisa divulgou semanalmente pelo Banco Central BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,51%, tanto para 2023 como para 2024. As previsões são de 3,25%. O cálculo para 2021 está acima do centro da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 o ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. Em fevereiro, o indicador fechou de 5,20%, no acumulado de 12 meses, pressionada pelo dólar e pela alta nos preços de alimentos e de combustível. Taxa de juros. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária Copom do BC elevou a Selic de 2% para 2,75% ao ano, primeira elevação desde julho de 2015. A decisão surpreendeu o analista financeiro, que esperava uma elevação para 2,50% ao ano, e dividiu a opinião de entidades. Em meio ao aumento da inflação de alimentos, que começa a estender-se por outros setores, a expectativa do mercado financeiro é por novos aumentos para que a Selic encerre 2021 em 5% ao ano. Após a reunião do Copom, o Banco Central já adianta que pretende elevar os juros em mais de 0,75 ponto percentual no próximo encontro, em 4 e 5 de maio.
Para 2022, a estimativa das instituições financeiras é que a taxa básica suba para 6% ao ano, e a expectativa é que permaneçam nesse patamar para o fim de 2023 e 2024. A elevação da Selic ajuda a controlar a inflação, porque a taxa causada reflexo nos preços, já que juros mais altos encarecem o crédito, estimulam a poupança, contendo a demanda aquecida. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. Além disso, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, com risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o cupom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. PIB e câmbio. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano variou de 3,23% para 3,22% para o próximo ano. A expectativa para o produtor interno bruto do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,39% em 2023 e 2024. O mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 2,50%. A expectativa para a cotação do dólar se mantém em 5,30 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a previsão que a moeda americana fique em 5,25, com a Agência Brasil. Ativistas pela democracia libertados da prisão chinesa sob custódia em Hong Kong. 8 ativistas da democracia de Hong Kong, presos na China no ano passado após serem capturados no mar, voltaram à cidade e foram imediatamente detidos na segunda-feira em um caso que atraiu a atenção internacional e preocupação com seu tratamento. Eles estavam entre os 12 ativistas que enfrentam acusações em Hong Kong por protestos pró-democracia, que foram interceptados por autoridades do continente em agosto de 2020 em um barco supostamente a caminho de Taiwan. Eles foram mandados para casa em Hong Kong nesta segunda-feira, 22, depois de cumprir uma pena na China por cruzarem ilegalmente a fronteira apenas para serem detidos na chegada pelas acusações anteriores de Hong Kong. A ativista e advogada Chauvang Tung, falando em nome de um grupo de apoio aos réus, disse que não estava satisfeita com os acordos de transferência para eles. As autoridades nunca comunicaram à família todo o acordo, então os membros da família são forçados a vir aqui e esperar o dia todo até agora, disse Chauvang em uma coletiva de imprensa do lado de fora de uma delegacia de polícia de Hong Kong perto da fronteira com o continente. Apenas pela tênue esperança de ver suas famílias, acenando para eles, gritando para eles, mesmo agora, eles ainda não tiveram a chance de conhecer seus filhos. Johnny Patterson, diretor de políticas do Grupo de Direitos Humanos Hong Kong Watch, disse que a terrível provação que o grupo enfrentou ilumina o novo normal draconiano em Hong Kong. É o caso de sair da frigideira para o fogo. Entre os 8 está Andy Lee, preso sob uma ampla lei de segurança nacional imposta por Pequim ao Centro Financeiro Asiático em junho de 2020, que os críticos dizem ter como objetivo esmagar a dissidência. Em dezembro, um tribunal chinês condenou 10 dos 12 a entre 7 meses e 3 anos de prisão. Os réus Tang Kai-in e Kim Moon, que foram condenados a 13 e 2 anos, respectivamente, ainda estão no sul da província de Guangdong.
Internacional. Ativistas pela democracia libertados da prisão chinesa sob custódia em Hong Kong. Foto, Reuters/Lau Yik, um dos 12 ativistas de Hong Kong que foram detidos no ano passado na China continental por uma passagem ilegal na fronteira, chega à delegacia de polícia de Tinshuiwai em Hong Kong, China. Credit, foto, Reuters/Lau Yik, por Jornal do Brasil, publicado 22 Mar 2021,092.038. Ativistas da democracia de Hong Kong, presos na China no ano passado após serem capturados no mar, voltaram à cidade e foram imediatamente detidos na segunda-feira em um caso que atraiu a atenção internacional e preocupação com seu tratamento. Eles estavam entre os 12 ativistas que enfrentam acusações em Hong Kong por protestos pró-democracia, que foram interceptados por autoridades do continente em agosto de 2020 em um barco supostamente a caminho de Taiwan. Mais sobre o assunto, 21 de março de 21 estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo, diz Bolsonaro em aglomeração no Alvorada. 20 de março de 21 Relatório Mundial da Felicidade, pandemia afeta brasileiros e Brasil desce no ranking global. 21 de março de 21 Coisas da política, Capitão Corrupção X Jair do Caixão. Eles foram mandados para casa em Hong Kong nesta segunda-feira, 22, depois de cumprir uma pena na China por cruzarem ilegalmente a fronteira apenas para serem detidos na chegada pelas acusações anteriores de Hong Kong. A ativista e advogada Chauvang Tung, falando em nome de um grupo de apoio aos réus, disse que não estava satisfeita com os acordos de transferência para eles. As autoridades nunca comunicaram à família todo o acordo, então os membros da família são forçados a vir aqui e esperar o dia todo até agora, disse Chauvang em uma coletiva de imprensa do lado de fora de uma delegacia de polícia de Hong Kong perto da fronteira com o continente. Apenas pela tênue esperança de ver suas famílias, acenando para eles, gritando para eles, mesmo agora, eles ainda não tiveram a chance de conhecer seus filhos. The Daily Poster. Datafolha, expectativa de mais corrupção sobe a 67% e bate recorde sob Bolsonaro. The Daily Poster. O sol da liberdade e seus raios fulgidos por Jornal do Brasil. The Daily Poster. Tempestade de areia envolve Pequim em espessa nuvem de poluição. Johnny Patterson, diretor de políticas do Grupo de Direitos Humanos Hong Kong Watch, disse que a terrível provação que o grupo enfrentou ilumina o novo normal draconiano em Hong Kong. É o caso de sair da frigideira para o fogo. Entre os 8 está Andy Lee, preso sob uma ampla lei de segurança nacional imposta por Pequim ao Centro Financeiro Asiático em junho de 2020, que os críticos dizem ter como objetivo esmagar a dissidência. Em dezembro, um tribunal chinês condenou 10 dos 12 a entre 7 meses e 3 anos de prisão. Os réus Tang Kai-in e Kim Moon, que foram condenados a 13 e 2 anos, respectivamente, ainda estão no sul da província de Guangdong. 2 menores que estavam entre os 12 se confessaram culpados de cruzar ilegalmente a fronteira e foram devolvidos a Hong Kong em dezembro. Durante a detenção dos 12 na cidade de Shenzhen, no sul da China, as autoridades do continente negaram o acesso a seus familiares e advogados, insistindo que eles fossem representados por advogados nomeados oficialmente, provocando críticas de grupos de direitos humanos. Ativistas pró-democracia começaram a fugir de Hong Kong para Taiwan desde os primeiros meses dos protestos de 2019, a maioria legalmente por via aérea, mas alguns por barco, disseram ativistas em Taipei à Reuters.
Hong Kong, uma ex-colônia britânica, voltou ao domínio chinês em 1997 com a garantia de liberdades não vistas no continente, incluindo liberdade de expressão e reunião. Ativistas pela democracia reclamam que os governantes do Partido Comunista em Pequim estão reduzindo essas liberdades, uma acusação que a China rejeita. Desde que Pequim impôs a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, muitos ativistas pela democracia foram presos, alguns legisladores eleitos foram desqualificados e outros fugiram para o exterior, com a agência Reuters. OMS, câncer de mama supera o de pulmão e já é o mais comum no mundo. Informação é da Agência Internacional para a Investigação do Câncer. O número de novos casos de câncer de mama em 2020 representou 11,7% do total de todos os diagnósticos da doença no ano e superou o câncer de pulmão, que até então afetava o maior número de pessoas. No entanto, o câncer de pulmão continua a ser maior causa de mortes. De acordo com a Agência Internacional para a Investigação do Câncer, da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2020 foram diagnosticados mais de 2,2 milhões casos de câncer de mama, 11,7% do total, sendo o que mais pessoas atinge no mundo. A diferença para o câncer de pulmão, que era o mais diagnosticado, não é muita, segundo a agência. Com 11,4% do total, o câncer de pulmão é o segundo mais encontrado, mas continua a ser aquele que mais pessoas mata. Em 2020 foi responsável pela morte de quase 1,8 milhão de pessoas, 18% do total de mortes por câncer. E se o da mama foi o mais diagnosticado em 2020, é apenas o quinto na lista dos que mais matam, depois do pulmão, coloretal, fígado e estômago. Uma das razões para que o câncer de mama tenha se tornado de maior incidência pode estar relacionado, dizem os especialistas, a fatores sociais como o envelhecimento da população, a maternidade cada vez mais tardia ou outras situações como a obesidade, o sedentarismo, consumo de álcool ou dietas inadequadas. Essas informações foram dadas ao jornal El País pelo médico Álvaro Rodrigues Lescuri, presidente da Sociedade Espanhola de Oncologia. De acordo com os dados da OMS, é possível verificar que o câncer de próstata foi, no ano passado, o terceiro mais diagnosticado. A doença é, no entanto, a oitava em relação ao número de mortes. No ano passado perderam a vida com câncer de próstata 370 mil pessoas. Após atraso inicial, nanosatélite brasileiro é lançado com sucesso. Nanosat DR2 será o último de 38 satélites a ser liberado em órbita. Após ter o lançamento adiado por 24 horas em decorrência de uma falha técnica, o nanosatélite brasileiro Nanosat DR2 foi lançado com sucesso nesta segunda-feira, 22, às 3h07, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A desacoplagem do foguete Soyuz 2.1A, que leva no total 38 satélites, sendo o maior da Coreia do Sul, deve acontecer por volta de 7 horas, horário de Brasília. O lançamento do Nanosat DR2 foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Atraso por falha, segundo informou a agência espacial russa Roscosmos, responsável pela missão. Uma avaria no foguete Soyuz que transportava 38 satélites, entre eles o brasileiro, foi identificada pelo corpo técnico do cosmódromo momentos antes do lançamento, na madrugada de sábado, 20.
Esses atrasos são muito comuns. Anomalias climáticas ou outros eventos que podem influenciar no lançamento estão sempre sendo monitorados. É uma pena, mas o processo todo requer muita segurança, afirmou Michele Mello, assessora de inteligência da Agência Espacial Brasileira, AEB, durante o programa especial da TV Brasil sobre o lançamento adiado. Ciência e tecnologia internet após atraso inicial, nanosatélite brasileiro é lançado com sucesso. Nanosat DR2 será o último de 38 satélites a ser liberado em órbita. Foto, Roscosmos GK Launch Services / divulgação. O satélite é menor que uma caixa de sapato. A principal missão do equipamento é monitorar a anomalia magnética do Atlântico Sul. Credit, foto, Roscosmos GK Launch Services / divulgação por Jornal do Brasil publicado 22, mar, 2021,092.03 após ter o lançamento adiado por 24 horas em decorrência de uma falha técnica. O nanosatélite brasileiro Nanosat DR2 foi lançado com sucesso nesta segunda-feira, 22, às 3h07, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A desacoplagem do foguete Soyuz 2.1A, que leva no total 38 satélites, sendo o maior da Coreia do Sul, deve acontecer por volta de 7 horas, horário de Brasília. O lançamento do Nanosat DR2 foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Mais sobre o assunto, 21 de março de 21 banqueiros e milionários contra Bolsonaro assinam carta crítica à atuação do governo na pandemia. Atraso por falha, segundo informou a agência espacial russa Roscosmos, responsável pela missão. Uma avaria no foguete Soyuz que transportava 38 satélites, entre eles o brasileiro, foi identificada pelo corpo técnico do cosmódromo momentos antes do lançamento, na madrugada de sábado, 20. Esses atrasos são muito comuns. Anomalias climáticas ou outros eventos que podem influenciar no lançamento estão sempre sendo monitorados. É uma pena, mas o processo todo requer muita segurança, afirmou Michele Mello, assessora de inteligência da Agência Espacial Brasileira, AEB, durante o programa especial da TV Brasil sobre o lançamento adiado. Na ocasião, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, frisou a importância das medidas e checagens de segurança durante as missões. Segurança em primeiro lugar, sempre, afirmou o ministro. Sobre o Nanosat DR2 de dimensões modestas, o Nanosat DR2 pesa apenas 1,72 kg. Com 22 cm, cm, de comprimento, 10 cm de largura e 10 cm de profundidade, o satélite é menor que uma caixa de sapato. A principal missão do equipamento é monitorar a anomalia magnética do Atlântico Sul, fenômeno natural causado pelo desalinhamento do centro magnético da Terra em relação ao centro geográfico, característica que atrapalha a captação de imagens e transmissão de sinais eletromagnéticos numa determinada faixa do céu, mas ele também servirá de ferramenta de pesquisa para estudantes de diversos campos, engenharia, aeronomia, geofísica e áreas afins. O projeto é um esforço conjunto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, no Rio Grande do Sul e da Agência Espacial Brasileira, AEB. O Nanosat DR2 ficará situado a cerca de 500 km de altitude, na camada da atmosfera chamada ionosfera, e fará uma órbita polar heliosíncrona,
ou seja, o Nanosat DR2 cruzará a circunferência entre Polo Norte e Polo Sul, mas sempre no mesmo ponto em relação ao Sol, em ciclos constantes. O custo estimado do Nanosat DR2, entre desenvolvimento, lançamento e operação, é de cerca de R$ 1 milhão, de acordo com Michele Mello, assessora de inteligência da Agência Espacial Brasileira, AEB. O nanosatélite permitirá a capacitação de profissionais em diversos campos relacionados à ciência e tecnologia. Os alunos vão ajudar na operação do nanosatélite. O contato principal é depois de o equipamento lançado. Eles vão obter os dados científicos que estão chegando à Terra. O fato de os alunos terem esse contato na graduação é fantástico porque eles conhecem como funciona o mercado de satélite e todo o processo que envolve a fabricação e aquisição de equipamentos, lançamento e operação dele no espaço, afirmou o professor Eduardo Escobar Burger, da UFSM. Missão conjunta. O lançamento do Nanosat DR2 é fruto da parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a AEB e a Roscosmos, a Agência Espacial Russa. O satélite brasileiro é um dos 38 dispositivos que estão carregados no foguete Soyuz 2.1, que parte hoje do Cazaquistão. A missão envolve Brasil, Rússia e outros 16 países, a maior parceria aeroespacial internacional para lançamentos de satélite registrada até hoje.